Fala, Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E o Santos vence o Juventude por 3-1 no estádio do Morumbi, que estava cheio, hein? Parabéns à torcida do Santos, que esteve presente nessa partida. Mas, mesmo que o Santos tenha vencido, esse jogo mostra que Kleber Xavier não tem condição alguma de ser o técnico do Santos. Eu sei que talvez você veja ao vídeo pensando, pô, o Santos ganhou, que legal. É verdade, é muito bom porque o Santos sai da zona de rebaixamento neste momento, empurra o Vasco ali para essa posição incômoda, o Santos sai dessa zona que já passou mais de 12 rodadas durante todo esse campeonato. Mas o campo hoje mostra que o treinador, ou aquele que se diz o treinador do Santos, não tem condição nenhuma de ser técnico. É só tirar o Schmidt que o Santos melhora no jogo. É só tirar o Schmidt que o Santos para de tomar ataques do Juventude. É só tirar o Schmidt que o Santos fez o terceiro gol. Porque o futebol é simples, muito mais simples do que parece. Só que tem treinador que quer inventar a roda. Tem treinador que quer inventar o jogo, quer inventar o futebol. E o que esse cara faz em campo, a covardia desse treinador contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentou as duas piores equipes do campeonato, o Sport e o Juventude. E nos dois jogos, nas duas partidas, ele mostrou que é um cara covarde, um treinador que não tem coragem. Ele entrou em campo na última partida com dois volantes lentos e pesados. Nesse jogo, que ele tinha a possibilidade de entrar com Zé Rafael e Bom Tempo, olha o meio de campo que o Santos ia ter, Zé Rafael, Bom Tempo e Neymar. Ele entra com Schmidt, Bom Tempo e Neymar. Não faz sentido nenhum o Schmidt ser titular nesse time. Não faz sentido nenhum o Schmidt, em 2025, vestir a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro. Não tem sentido. Ele é muito fraco. Antecipando já as notas dos jogadores, para mim é 0. O lance do primeiro gol, se você voltar um pouco antes, o lance do gol do Juventude, foi um erro dele. Um erro de passe dele, o Santos tomou o contra-ataque, escanteio Juventude, o gol do Juventude. Jogador horroroso, fora do Santos, que não vista mais a camisa como titular, mas como a diretoria do Santos só olha para o resultado, não olha para o que foi mostrado em campo, não olha para a manifestação da torcida, que chamou o treinador de burro na volta do intervalo, que pediu o Robinho e por pirraça ele não colocou o moleque para jogar, que agora que chegou um jogador que não mostra nenhuma qualidade, é um cara que corre, isso é verdade, o Cavaleiro corre, mas ele não tem a mesma habilidade do Robinho. E o cara que chegou agora já chegou sentando na janela, e o Robinho que estava jogando e jogando bem já não tem mais oportunidades desde que esse cara chegou. Por quê? Porque o treinador é um covarde. É um covarde. O Ian é muito melhor do que o Schmidt. Muito melhor, mas ele não dá oportunidade para o menino. Por quê? Porque é covarde. Não tem coragem de colocar os meninos para jogar. É um cara que o Santos vencendo o penúltimo colocado do campeonato. Ele tira um dos melhores em campo, que é o Roleza. Tudo bem que já tinha tomado cartão amarelo, mas fala com o cara, conversa. Fala, meu amigo, cuidado que você tem cartão, você puxou o cara lá. Você vai jogar no meio agora, você não vai mais precisar ficar voltando para marcar toda hora. Vai jogar você e o Neymar lado a lado. Chega de jogar como ponta, tendo que voltar para marcar. Não, o cara vai e saca um dos melhores do time e mantém o Igor Vinícius em campo. É brincadeira um negócio desse. É brincadeira um negócio desse. Eu não consigo entender como esse cara ainda é técnico do Santos e como ele será mantido pelo senhor Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira vai fazer mais uma péssima escolha em manter esse cara como treinador só porque venceu do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Juventude, que não fazia gol em ninguém fora de casa, só tinha feito um gol fora de casa no campeonato, fez um gol no Santos e chutou mais de 20 vezes no gol do Santos. Se não fosse o Brasão, o Santos tinha perdido ou pelo menos empatado esse jogo. Por quê? Porque o treinador não sabe escalar o time não tem não é nem um padrão de jogo, porque todo jogo é um time diferente. O Santos não tem padrão de jogadas, porque cada jogo é uma coisa diferente, uma coisa pior do que a outra. É horrível o trabalho desse senhor. Tem gente que fala, você quer queimar o treinador? Não quero, porque ele mesmo se queima.
eu não tenho condições de queimar alguém. O cara que faz isso em campo é ele que se queima, com as escolhas erradas dele. Fora Kleber Xavier. Que você não seja mais o treinador do Santos no próximo jogo, mas infelizmente, por uma diretoria incompetente, ele será o técnico do Santos, que, se jogar desse jeito, vai tomar um pau do Cruzeiro lá fora, hein? Vai tomar um pau do Cruzeiro. Me desculpa o desabafo, mas eu não consigo entender como esse cara é técnico do Santos no dia de hoje. Horrível, horrível, horrível. Bem, primeiro tempo, o Santos começou assustando. O Juventude, você viu o jogo, você viu como o Juventude deu trabalho no começo do jogo. Foi até mais trabalho do que o esperado, porque eles tiveram coragem, a coragem que o técnico do Santos não tem, eles tiveram. Eles foram pressionar o Santos na saída de bola. Eles pressionaram o Santos e deram trabalho, porque o técnico do Santos provavelmente não pensou que eles fariam isso. E aí o Santos sofreu. Sofreu até que o Santos começou a usar mais o Neymar, né? O Neymar estava com muito espaço. O Juventude deixou o Neymar com espaço porque ele jogava com as linhas mais altas, né? Era um time que avançava mais a sua marcação. Então o Neymar tinha muito espaço. E aí com isso, o Neymar ele é gênio, né? O Neymar é muito... Assim, fala que o Neymar é bom jogador, é até algo, né, que a gente não deve nem falar dessa forma. Ele é craque, ele é um cracaço de bola. Então o Neymar, com espaço, ele faz o que ele fez nesse jogo. Então ele dá uns passes lindos ali, deixando os jogadores na cara do gol. O Barreal, por exemplo, recebeu uma bola ali do Neymar e chutou a bola no travessão. O Neymar jogou demais nessa partida, né? Então ele sempre abria os espaços para o Santos. Outro que fazia uma boa partida é o Roleiser, né? O Roleiser também é outro jogador que busca o jogo o tempo todo, que parte para cima, não tem medo, inclusive ele participa da jogada do segundo gol, né? Então o Santos começou a usar esses jogadores habilidosos que tem ali, que é o Roleiser e o Neymar, e começou a criar jogadas. O Barreal fez também uma boa partida, jogou bem durante este jogo. Então o Santos começou a pressionar, começou a criar oportunidades, e aí, em uma dessas oportunidades, o chute do Barreal, a bola sobrou para o Ney, e ele fez o primeiro gol dele na partida. Aí em seguida o Santos começou a pressionar mais, começou a gostar mais do jogo, pegou um pouco mais de confiança também, né? E aí em seguida o Santos fez o 2-0, foi bem, muito próximo, né, do primeiro gol. O Santos fez ali o 2-0 e aí eu pensei, pô, agora o Santos vai ter uma tranquilidade. Mas não. Por quê? Porque o time na defesa tinha o João Schmidt como cabeça de área. Bom tempo ele não marca, né? Ele não é, a posição dele de origem não é volante. E ele é um ótimo jogador, fez um bom jogo hoje de novo. Mas ele não tem o cacuete de marcador. Porém, ele marca melhor do que o Schmidt. O Schmidt, que se diz primeiro volante, marca pior do que o Bom Tempo, que não é dessa posição. Para você ver como é fraco este cabeça de área do Santos, o João Schmidt. E aí, muito por conta dele, o Santos sofre o gol, e aí a gente vê toda aquela novela, o Juventude começou a gostar do jogo, foi para o intervalo já com algumas oportunidades criadas, e na volta do intervalo o Juventude começa a dominar a partida. O Juventude domina o jogo, e aí ainda bem que o Santos conseguiu fazer o terceiro gol logo após a saída do João Schmidt. Quero falar sobre as substituições também do Kleber Xavier, que para mim, a maioria delas não fizeram sentido. Mike no Roleiser, já comentei isso anteriormente, e eu volto a repetir aqui. O Mike fez até uma boa partida na estreia, eu fiquei preocupado apenas com algumas situações defensivas dele, né? Deixava muito espaço ali na defesa, mas também ele ainda está começando, foi a primeira partida, tem que se entrosar ainda com jogadores de defesa, então ele não foi bem na defesa, mas no ataque foi muito bem, inclusive tem uma jogada muito boa ali dele já no final do jogo. Quando ele substitui o Mike para a saída do Roleiser, para mim não fez sentido algum. Aí ele tem a ideia de consertar o que ele havia feito de errado, que é colocar o Cabalheiro para jogar na ponta de novo, né, para jogar como ponta direita, e tirar o Igor Vinícius, que depois que o Mike entrou, sumiu no jogo, já não estava fazendo nada no começo. E aí, no segundo tempo, ele sumiu da partida, ele nem tocou na bola. Eu só vi ele quando ele saiu de campo. Foi aí que eu fui ver o jogador, porque não estava vendo o Igor Vinícius no segundo tempo. O Zé Rafael, no lugar do Schmidt, foi a melhor substituição do técnico do Santos, porque ele nem deveria estar no banco, ele deveria ter começado o jogo como titular. Luca Meireles entrou bem também. Essa também foi uma boa substituição, porque ele jogou melhor do que o Tiquinho, apesar de que o Tiquinho foi muito bem também no primeiro tempo, mas eu acho que o Luca, ele teve participações fundamentais, né? Ele sofreu pênalti, ele também teve aquela jogada, né, que
jogador do Juventude erra a bola no pé do Neymar, e aí o Lucas se posicionou muito bem para receber a bola, o Neymar não tocou nele, preferiu chutar e perdeu o gol. E o Escobar no Barreal, outra que também não fez sentido algum, ele deveria ter colocado o Robinho, a torcida pedindo, a torcida chamando o nome do menino, e ele de pirraça colocou o Escobar lateral esquerdo, para jogar de ponta. Tudo para não colocar o Robinho como colocar o Robinho para jogar, né? Tudo isso para não colocar o Robinho no jogo. De pirraça. Olha, que decepcionante é ver Kleber Xavier como técnico do Santos. Vamos fazer uma análise de cada um dos jogadores? Olha, antes de eu analisar, eu queria saber sua opinião aí nos comentários. Desculpa se você veio aqui animado, pensando, pô, ganhamos um jogo, eu sei. Fico muito feliz também com isso. Fico feliz porque a gente estava muito tempo na zona de abaixamento e o Santos conseguiu sair da zona agora, né? Conseguiu ainda, inclusive, abrir 3 pontos de vantagem, 3 pontos de diferença para o Vasco. Mas eu me preocupo muito com este pseudo-treinador, com o estagiário. É muito complicado ver este cara na beira do campo. Bem, vamos então fazer uma análise aqui dos jogadores. O Gabriel Brazão fez uma excelente partida. Infelizmente, a bola chega muito nele, né? Se o Santos tivesse um time bem montado, um time bem postado, a bola não chegaria no goleiro do Santos. Ainda mais contra o Juventude, que é um dos piores ataques do campeonato. Mas, por conta do esquema tático de Kleber Xavier, o Brazão sofre muito na defesa, né? Apesar dele ter falhado ali num lance de gol, que ainda bem que estava impedido, no restante ele foi muito bem no jogo, com grandes defesas. Olha, nota 7,5 para o Gabriel Brazão. Igor Vinícius, partida fraca dele. Ele não é lateral à altura do Santos, né? Já disse isso aqui outras vezes. Para que investir num jogador que estava no São Paulo e por que não investir no Sherman, por exemplo, que é mais jovem, pode trazer retorno para o Santos? Eu não consigo entender a cabeça dos diretores do Santos. Igor Vinícius nota 5,5 para ele, porque não foi bem neste jogo. O Gil, ele não foi seguro no jogo, né? Poucas vezes a gente viu o Gil participando da partida. E aquilo que a gente temia aconteceu. Ele tomou várias e várias bolas nas costas. Vários lances de velocidade do Juventude, ele ficava vendido. Por quê? Porque o Gil não é veloz. O Gil não tem condições de ser titular do Santos, principalmente em partidas que o Santos vai sofrer contra-ataques. Então, na minha opinião, partida fraca do Gil, nota 5 para ele. O Luan Pérez, ele falhou no gol do Juventude, a bola veio nele, ele deixou o cara cabecear em cima dele, então nota 5,5 para o Luan Pérez, apesar dele ser hoje o melhor zagueiro do Santos e de longe, né? O Souza, nota 6 para ele foi bem participativo no ataque. Na defesa, ele teve alguns lances ruins, mas ainda assim, ele não comprometeu, nota 6 para o Souza, ele que é um grande lateral esquerdo, tem tudo aí para se permanecer no Santos por muito tempo, tem tudo para se tornar aí titular absoluto na lateral esquerda. Schmidt, nota 0, já tinha falado sobre isso, nem vou analisar mais esse cara porque eu não consigo entender como ele é titular do Santos. O Bom Tempo, nota 7, grande partida do Bom Tempo. Ele, por mais que não seja um marcador de fato, né, mas ele compensa isso com a saída de bola. Quando a bola vem no pé dele, ele é um cara que pensa o jogo, um cara que toca a bola rápido, não fica segurando a bola. Boa partida dele, mais uma vez vem ganhando espaço e vamos ver se o estagiário mantém ele na próxima partida. Nota 7 para ele, grande partida do Bom Tempo. O Neymar, o melhor em campo, sem dúvida alguma, nota 8 para o Neymar, grande partida dele, 2 gols, foi decisivo, grandes passes também, boa partida dele. O Roleiser estava bem no jogo, não sei porque o Kleber Xavier tirou, acho que foi com medo aí do amarelo, mas não faz sentido nenhum ele tirar um jogador que estava bem em campo, que estava indo buscar a bola a todo momento. Nota 6,5 para o Roleiser. O Tiquinho, como eu disse, eu achei que ele fez uma partida bem melhor do que as últimas do David, por exemplo. Apesar dele não conseguir ter finalizado nenhuma bola, né? E assim, centroavante tem que finalizar, né? É feio para um centroavante sair do jogo sem ter finalizado uma bola ao gol. Mas mesmo assim ele foi importante no jogo. Ele teve ali alguns lances que ele fez a parede muito bem. Tiveram vários lances ali dele que ele foi participativo no jogo. Então, uma nota 6,5 para o Tiquinho. Outro também que fez uma boa partida foi o Barreal. O Barreal foi decisivo também, fez um gol. Quase fez um golaço no segundo tempo, né, que ele pega de primeira, a bola passa pertinho da trave. Então, para o Barreal, nota 7 também. Boa partida do argentino. Dos que entraram, o Mike, eu vou dar uma nota 6 para ele. Eu acho que
os lances ali os lances de contra-ataque, né, do Juventude foram nas costas dele no segundo tempo, mas ainda assim ele conseguiu depois, parece que foi se entrosando, né, com os zagueiros do Santos, e aí ele conseguiu compensar ali uma nota 6 para o Mike. Esqueci de alguém não, né? É isso aí mesmo. Agora o Cavaleiro, eu acho que, infelizmente, ele vai tomar aí o espaço do Robinho Júnior. Infelizmente. Eu não consegui ainda, óbvio que só foram 2 partidas, poxa, é muito pouco pra gente cobrar do cara, mas eu fico triste de ver que o Santos foi buscar um paraguaio lá fora e deixa de investir nos seus ativos, deixa de investir nos meninos da Vila. Pro Cavaleiro, vou dar uma nota 5, porque é um jogador que corre, isso é verdade, mas habilidade, pelo menos, ele ainda não demonstrou. Zé Rafael, quando ele entrou em campo, ele fez uma bobeira, quase saiu o gol do Juventude, porém, o Zé Rafael depois começou a se recuperar, e aí ele mostra o porquê que ele tem que ser titular do Santos. É um cara que tem muita habilidade, é um cara que tem muita visão de jogo, e é um cara que ajuda muito na defesa. Zé Rafael tem que ser titular, o Kleber Xavier. Tem que ser titular. Ele tem que ser titular do Santos. Nota 6 para o Zé Rafael. O Luca entrou bem no jogo, hein? Entrou ligado, sofreu pênalti, foi participativo, teve uma bola ali com o Neymar, podia ter tocado para ele, porque o menino ia marcar, mas o Neymar foi fominha ali naquele lance, né? E não tocou para o menino. Então vou dar uma nota 6 também para ele. Boa entrada no jogo. E o Escobar pouco jogou, então a gente não tem nem como avaliar. Inclusive, entrou para jogar como ponta. O Souza estranhou a substituição, né? Colocaram o Souza como lateral e o Escobar como ponta. Nem o Souza entendeu o estagiário. E para o estagiário, hein? Que nota que você daria? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Eu não vou dar nota, porque eu quero saber a sua nota para ele, até porque já falei muito sobre ele, agora quero saber a sua opinião. Olha, o canal Mundo dos Santos é um dos poucos canais no YouTube que a gente conversa com vocês nos comentários, hein? Eu procuro responder todos os comentários, então eu queria saber a sua opinião sobre essa partida. Se você quiser dar suas notas para os jogadores também, você fica à vontade aí nos comentários, tá bom? Aqui a gente tem a liberdade para falar o que quiser, é claro, com responsabilidade, com respeito às pessoas, mas diga aí, dê a sua opinião, porque a gente está aqui para ouvir você, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. O Santos venceu, hein? Muito bom, o Santos venceu. Espero que essa partida não faça a diretoria de cega para não enxergar aí uma oportunidade de demissão do Kleber Xavier e a contratação de um novo treinador. O Santos tem 2 opções aí, tem o Vojvoda, tem o Sampaoli. Poxa, por que não apostar em um deles, né? Então, deixe aí sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com outros santistas, deixe o seu hype também, há essa opção aí no YouTube, então deixe o seu hype, é muito importante pra gente aqui no canal, e se você ainda não é inscrito, como eu disse, se inscreva, ative o sininho, porque amanhã estaremos de volta aqui no canal Mundo dos Santos, tá bom? Um abraço e até amanhã.